Oi pessoal, o professor Demis aqui falando, e nessa nossa aula sobre metodologia do ensino de física, nós vamos discutir sobre o uso de novas tecnologias no ensino de física. Para começar, nós vamos definir o que é tecnologia. De acordo com o dicionário da língua portuguesa do Porto Editora, a tecnologia é o conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico. São meios que você utiliza, técnicas e métodos para se ensinar, e ele sempre tem que estar vinculado com a parte prática do conhecimento científico. Geralmente a gente associa tecnologias na educação apenas como meios de softwares ou computadores, mas nós vamos ver algumas situações que não é necessário ter computadores para se trabalhar com tecnologias na educação. Falando agora sobre a escola, como a escola trabalhou o aspecto das tecnologias. Nós sabemos que as tecnologias, elas sempre entraram dentro das escolas, só que muitas vezes essas tecnologias não foram aproveitadas devidamente, ou então foram especuladas e na prática não houve tanto aproveito como se esperava. Um exemplo disso era a questão do uso de televisão na sala de aula, ou os famosos retroprojetores. A questão da televisão na sala de aula, inclusive, foi discutido que iriam substituir os professores. E aí nós também vamos discutir o motivo dele não ter substituído os professores. Eu posso falar também, por exemplo, algumas iniciativas, como por exemplo o Telecurso 2000, que formou muitas pessoas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, utilizando a televisão como ferramenta tecnológica. Também surgiram os primeiros laboratórios de informática. Eram computadores que o acesso era muito limitado, existia uma certa burocracia para se utilizar e geralmente os professores a utilizavam apenas para fazer algumas pesquisas na internet ou para os alunos apenas digitarem alguma coisa. E aí a questão do uso dos computadores novamente fomentou a ideia de que o professor ele seria substituído. Porém, nós sabemos hoje que os computadores não foram capazes de substituir o professor. Mas a ideia é que os professores naquela época não tinham formações pedagógicas nos seus cursos superiores para se utilizar os computadores em sala de aula, fazendo com que eles se limitassem a utilizar os computadores apenas como material de pesquisa na internet, utilizando geralmente uma metodologia tradicionalista. Por exemplo, o professor passava um trabalho sobre calorimetria e pedia para os alunos fazer um resumo sobre a temática utilizando pesquisas na internet. Mas será que o mundo mudou? Coloquei aqui uma foto de um show qualquer e a gente observa no meio do show muita gente gravando nos seus celulares, colocando em tempo real, tirando foto, filmando. Então, realmente o mundo mudou bastante nos últimos anos, devido a essa facilidade do acesso tanto da internet quanto também de smartphones. Agora vem uma segunda questão. E a escola? Será que a escola mudou nos últimos anos? Então eu coloquei aqui até uma tirinha para a gente refletir um pouco. Aqui em 2019, o gato, quando ele vai entrar aqui na sala, ele viu proibido usar celular na escola. Tom, né? E aqui ele tem proibido vir para a escola, use celular na nossa pandemia. Interessante como deu uma grande reviravolta, né? A questão da necessidade do uso dos celulares. Eu lembro de discutir isso com muitos alunos e outros professores, da questão de proibir realmente a questão do celular na escola, como se fosse algo possível nos dias de hoje. E aqui tem uma reportagem de 2018 que fala sobre essa problemática do uso excessivo dos celulares na sala de aula pelos alunos, não para fins didáticos, mas para jogos, redes sociais, etc. E aí a França, ele queria proibir totalmente das escolas o uso de celulares e tablets. Minha pergunta é, será que 2020 eles ainda têm esse pensamento, principalmente pós-pandemia? Então, isso aqui são levantamentos que eu vou levar para vocês nos fóruns para a gente poder discutir melhor, porque essa parte eu prefiro discutir com vocês. Aí entra uma segunda questão. Os professores de física estão preparados? Será que é possível ensinar física
utilizando novas ferramentas, ou ainda o ensino de física ela ainda tem um caráter tradicionalista? Também é importante deixar claro que o uso de tecnologias não necessariamente mostra uma inovação numa maneira de se ensinar. É possível que você, através de um método tradicionalista, utilize os computadores ou os celulares, porque a maneira como você aborda essas tecnologias na sala de aula não quer dizer sobre a sua metodologia de ensino. Por quê? Porque você pode continuar fazendo um método tradicional utilizando os computadores. Como é o método tradicional? Onde o professor apenas ensina e os alunos absorvem. Então, para você mudar para outras metodologias de ensino, como por exemplo a aprendizagem significativa, onde o aluno também participa desse processo, o uso de novas tecnologias não é suficiente. É preciso também ter posturas diferentes em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Mas para isso, o professor tem que se atentar a algumas características. Ele vai precisar transformar a aula através do dinamismo e interação com os alunos. Ele vai ter que fazer atualizações constantes, porque as tecnologias elas mudam muito rápido e aí você vai ter que se atualizar constantemente. Também teremos que fazer uma personalização do ensino. Por quê? Porque nem todo mundo aprende da mesma maneira. Então, a questão de você utilizar tecnologias lhe ajuda a você identificar possíveis problemas de aprendizagem de determinados alunos. E também tomar cuidado com a questão da segurança online. A questão dos acessos do uso de tecnologias, principalmente da internet, ele abre margens para questões polêmicas que muitas vezes não é verdade e que atrapalha no processo de aprendizagem. Um grande exemplo disso é a questão das fake news. Também a questão de algumas pessoas ainda achar que a Terra é plana, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que está na internet, nem sempre é confiável. Então você, professor, tem que fazer com que o aluno faça um filtro para ele buscar fontes confiáveis de conhecimento. Falando um pouquinho da atualidade, o que a pandemia mostrou para o ensino? Pessoal, a pandemia ela veio mostrar o quanto a educação está atrasada perante as outras áreas da sociedade. Muitas das áreas da sociedade se readaptaram com uma certa dificuldade, mas elas estão se readaptando. As lojas começaram a vender online, a questão de entrega, de marketing digital. Então, apesar de ter sido muito rápido, muitas delas estão se adaptando facilmente. Em compensação, nós vemos uma grande dificuldade na questão da educação. Não falo apenas a nível de Brasil, e sim a nível mundial. Mas o problema do Brasil é um problema que já era esperado antes mesmo da pandemia. Por quê? Porque nós sabemos que as escolas e os professores não têm equipamentos adequados para trabalhar o ensino. Em especial aqui, vou falar um pouquinho da física. A física está sendo um grande desafio, por quê? Porque nós sabemos que a física já tem uma certa aversão por alguns alunos. Alguns alunos já se mostram com algumas dificuldades e essas dificuldades com a questão de ensino remoto tende a piorar. Porque se já era complicado a aprendizagem de alguns alunos presencialmente, imagine remotamente. E sem contar daqueles alunos que não têm acesso. A pandemia mostrou que a educação ela deve evoluir não apenas na questão do ensino à distância, mas também de uma preparação de novas metodologias para o ensino. Aqui eu vou citar alguns exemplos do uso de tecnologias no ensino de física. A fotografia aqui, ela é um mini curso onde uns alunos do ensino médio estavam ensinando para outros alunos de ensino médio, através de um projeto do PIBEX, a robótica vinculada ao ensino de física. Então aqui eles levaram como a robótica está ligada com a física, trabalhando aspectos como atrito, movimento, eletricidade, força, torque, entre tantos outros. Isso aqui é um projeto que eu venho trabalhando há algum tempo e ele tem mostrado resultados bastante proveitosos, inclusive com algumas premiações, mostrando que é possível você trabalhar diferentes maneiras o ensino de física. Um outro exemplo é o uso de simulações. Nós vamos deixar uma aula específica para essa temática, porque é preciso ter muito cuidado. Realmente ela tem sido bastante utilizada e nós vamos discutir quais são as vantagens e as desvantagens de se utilizar modelos de física que não são reais. Então, você já deve conhecer o PhET, mas existem vários outros e realmente tem crescido bastante.
Outra maneira de se ensinar de novas tecnologias é a questão da realidade virtual, onde é possível levar os alunos para uma realidade fora da sala de aula. O problema dessas tecnologias é que elas são caras e muito limitadas para os alunos das escolas públicas. Um outro exemplo também de você trabalhar com tecnologias para o ensino de física é, por exemplo, o lançamento de foguetes. Observe que aqui não tem computadores e nem softwares, mas isso aqui é uma tecnologia, porque é uma metodologia nova de ensino, utilizando equipamentos diferentes do tradicional. Então isso aqui, por exemplo, é uma maneira de se trabalhar tecnologias para o ensino de física. Um outro exemplo de tecnologia que tem sido bastante aplicada nas escolas é o uso da impressão 3D, que vem crescendo cada vez mais devido à sua acessibilidade e devido à sua praticidade de desenvolver equipamentos novos. Outro exemplo é a questão do uso de prototipagem eletrônica livre, como o Arduino e Raspberry Pi, que eles são baratos e que têm muitas aplicações tecnológicas. E para finalizar nossa aula, eu vou deixar aqui uma reflexão sobre as tecnologias e o ensino de física. A pandemia mostrou que as tecnologias ela é de vital importância, principalmente numa época como essa, onde o acesso remoto tem que ser feito para 100% dos alunos. O problema é que a tecnologia pode ser uma ferramenta de inclusão para os alunos, como também de exclusão. E aí, você, professor, também tem que tomar cuidado com isso. Apesar de as tecnologias ser algo fundamental nos dias de hoje, se você usar ela excessivamente, você pode estar excluindo alguns alunos. Então, como eu já venho discutindo, toda metodologia tem um limite de aplicação. Então, mesmo que a tecnologia ela deve estar presente na sala de aula, principalmente no ensino de física, que é uma matéria considerada muito complexa para alguns alunos, você também tem que saber que ela é uma das metodologias que você deve estar utilizando. Então eu vou colocar para vocês alguns artigos para vocês estarem estudando, para a gente poder discutir alguns temas relacionados a esse assunto. Eu vou estar deixando alguns artigos para vocês fazerem uma leitura e uma discussão sobre a temática. Um desses artigos que eu vou estar colocando é um artigo que fala que o professor utilizou o Arduino para trabalhar a questão de temperatura, de termologia na sala de aula, certo? É um artigo que eu achei bem interessante porque ele é muito fácil de se fazer. Apesar de alguns de vocês não ainda ter trabalhado com plataformas como o Arduino, ela não tem grande complexidade, certo? Ela não tem grande complexidade. Ele fez um estudo bem aprofundado sobre a temperatura na sala de aula. Vale muito a pena dar essa lida nesse artigo. Um outro artigo que eu vou estar deixando é sobre o uso de tecnologia da informação e comunicação como recurso didático no ensino de física. Aqui nesse artigo ele vai fazer de maneira geral sobre como as tecnologias estão sendo influenciadas na sala de aula e principalmente na questão do ensino de física, também para a gente poder discutir. E o último artigo, ele vai falar sobre a questão das físicas das radiações para o pessoal da área da saúde. Aqui é voltado para o pessoal do curso superior, mas que também ele vai estar utilizando as ferramentas tecnológicas para auxiliar na aprendizagem de física. No caso aqui ele utilizou, por exemplo, o PhET. Ele também utilizou um aplicativo de celular que coleta as respostas dos alunos, certo? Então, pessoal, leiam os artigos, façam os resumos, como na atividade vai ser explicado melhor, e também participe dos fóruns. Essa aqui é uma temática muito interessante, principalmente nos dias de hoje. Não deixe de participar dos fóruns, para que também seja possível verificar quem está e quem não está participando das aulas. Pois até a nossa próxima aula.